Oi, tudo bem? Estamos chegando mais uma vez para mais uma aula. Tudo bem, turminha? Professor Marcos Valadares junto com vocês para mais um momento muito importante e especial. Eu já estava com saudades de vocês, tá? Hoje eu inicio com você mais uma vez, relembrando a importância de você estar aí com seu material, tá? Você não pode esquecer a sua Bíblia, tá? Sua Bíblia, você não pode perder. Olha aqui a Bíblia. O seu livro didático, você não pode esquecer. E também um suporte que é o guia do ano bíblico escolar, tá? Esses materiais são muito importantes para o nosso crescimento. E eu quero iniciar a nossa aula de hoje com um texto maravilhoso no livro de Hebreus. Nós estamos fazendo uma sequência com textos bíblicos relativos aos nossos assuntos das aulas no livro de Hebreus, capítulo 11, e hoje o nosso texto está exatamente no versículo 20, que diz o seguinte: Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Então, esse texto de Hebreus 11:20, ele fala da bênção especial que Isaque ele ofereceu a Jacó e a Esaú, os seus dois filhos. Nesse momento agora eu convido você, se possível, para se unir comigo em oração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta aula. Obrigado pela companhia dos meus alunos. Abençoe seus pais, seus familiares. Abençoe também a nossa aula de hoje. Nos ajude para que possamos extrair bastantes exemplos para a nossa vida prática. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos iniciando o capítulo 5. Estamos iniciando a segunda unidade letiva. Esse aqui é o primeiro assunto, é o primeiro tema que eu estarei abordando com você hoje, tá bom? Olha, turminha, eu quero convidar você a fazer uma viagem no túnel do tempo e voltar junto comigo lá no Antigo Testamento. Lembra que nós paramos na unidade anterior falando sobre Isaac, o filho da promessa? Agora nós já não vamos mais falar sobre Isaac como filho. Agora nós vamos falar de Isaac como pai. Isaac como pai, é isso mesmo. E o título do capítulo 5 é O Preço da Desonestidade. Duro, né? Preço da desonestidade. Você já parou para observar que hoje as pessoas que procuram agir de forma honesta, de forma correta, muitas vezes elas são taxadas de tolas, de ingênuas e até mesmo usando termos pejorativos a essas pessoas, aí, elas são patetas, algumas usam essa expressão, né? Infelizmente. Mas eu quero lembrar você que a honestidade é uma característica muito importante dos filhos de Deus, uma característica da qual Deus se agrada muito. Precisamos cultivar essa característica, tá certo? Mas aqui no nosso assunto, aqui neste capítulo, nós vamos perceber que a desonestidade ela tem um preço e muitas vezes o preço é muito alto. E no decorrer das nossas aulas nós vamos ter a oportunidade de perceber isso. Bem, aqui como eu falei a você anteriormente, Isaac estará sendo apresentado agora não apenas como um filho, mas agora como um pai. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a respeito de Jacó, Esaú e também Isaac. Isaac, ele foi um filho obediente, seguiu as orientações de Deus, casou-se e, depois de um período, depois de um tempo, a esposa de Isaac, Rebeca, ela teve dois filhos, gêmeos. Olha, que presente duplo maravilhoso, né? Gêmeos. E o nascimento desses garotos aí foi algo assim que também acarretou alegria, felicidade, tanto para o pai quanto para a mãe. E
Você já parou para observar que um nome de uma pessoa, ou uma forma, ou um apelido pela qual a pessoa é conhecida, muitas vezes exemplifica um pouco do caráter ou até da personalidade dessa pessoa? Nem sempre ocorre isso, mas muitas vezes isso ocorre. Agora, nos tempos bíblicos, o nome que a pessoa tinha uma relação muito forte, uma relação muito íntima com o caráter da pessoa. Mas você já parou para pensar assim, ó? Pense comigo. Imagine um garoto. Esse garoto agora cresce, ele começa a estudar. E agora lá na escola, a professora, os colegas, os amigos desse garoto o olham e o chamam de enganador e o conhecem assim. Ia ser um pouco estranho, esquisito, né? Pois é. Quando Jacó e Esaú nasceram, Esaú nasceu primeiro. Minutinhos aí antes de Jacó. E quando o garoto nasceu, Jacó vinha segurando no calcanhar do maninho dele. Então, quando eles nasceram, o primeiro chamou-se Esaú, colocaram um cordãozinho para identificar, e o segundo chamou-se Jacó. Foi esse o nome que os pais colocaram nele. E o nome Jacó, ele traz uma ideia de enganador, trapaceiro. Essa a ideia que esse nome transmite. E ele então carregou por muito tempo esse nome com ele. E, infelizmente, essa característica também foi uma característica marcante na vida de Jacó, que tentou em várias situações levar vantagem. Isso não é algo muito bom, né? Pois é. Então, aqui, nesse estágio da nossa aula de hoje, nós já começamos a perceber o seguinte: ó, ser trapaceiro, enganar, não é algo bom e isso também não agrada a Deus. E, como eu falei inicialmente, com o passar do tempo, o preço ele é cobrado. E dos tempos bíblicos tem uma outra curiosidade que eu quero compartilhar com você. O filho mais velho, o primogênito, né? O primeiro filho, ele herdava uma quantidade de bens dos seus pais maior, e ele também, quando o pai não estava mais vivo, ele se tornava o chefe da família, o chefe do clã, como era chamado. E então a primogenitura, o status de ser o filho mais velho, o primeiro, acarretava grandes privilégios, trazia algumas responsabilidades, mas também trazia consigo grandes privilégios. E era por isso que a primogenitura, ou o direito de ser o primeiro, era muito cobiçado no período do Antigo Testamento. E aqui, no caso de Esaú e Jacó, não foi diferente. Lembra que eu mencionei anteriormente que Esaú nasceu um minutinho ou minutinhos antes de Jacó? Pois é. Então, nesse sentido, ele tinha o direito a ser o primogênito, a primogenitura. Ou seja, quando Isaac falecesse, morresse, quem assumiria o lugar para ser o chefe da família e herdar a maior parte dos bens seria exatamente Esaú. Porém, Esaú não levava muito a sério, não respeitava tanto essa questão de primogenitura. E chegou um momento em que Jacó, sendo bastante esperto, pensou em ter esse direito, de ficar com esse direito, de levar vantagem sobre o seu irmão para se tornar o primogênito e conseguir herdar aquilo que eu falei anteriormente. Só que isso trouxe grandes problemas para ele e também para a sua família. E aqui então nós vamos ter o segundo aprendizado da nossa aula de hoje, iniciando este assunto. Mesmo que venham consequências, a melhor coisa que podemos fazer é falar a verdade, é ser honestos.
mesmo que tenhamos que pagar um preço por isso, mesmo que tenhamos um pouco mais de dificuldade, mas vale a pena falar a verdade, vale a pena ser honesto. Vale a pena esperar. Sejam nas coisas grandes ou nas coisas pequenas, não importa. Há um texto bíblico em que Jesus fez a seguinte citação. Jesus falou o seguinte, ó: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então nós precisamos aprender a ser honestos nas pequenas coisas, fazer as coisas pequenas de forma correta, de forma direita, para que também, quando chegar o momento de passarmos por provas maiores ou sermos honestos ou fiéis em coisas maiores, nós teremos um preparo maior, um preparo emocional, um preparo no nosso caráter para encarar com mais naturalidade a questão da honestidade. Muitas vezes você vê isso assim no nosso cotidiano. No supermercado, às vezes as pessoas querem furar a fila, passar primeiro. Lá na fila bancária, na fila do caixa eletrônico. Muitas vezes, quando tem um aglomerado de pessoas e cai uma nota, uma cédula com um valor um pouco mais alto, muitas vezes as pessoas não têm a sensibilidade de pegar aquele valor, aquele dinheiro e devolver para o dono. Isso acontece em casos mais raros, né? Achou algo que não era seu, muitas vezes as pessoas já estão preocupadas, não em devolver, mas se perguntando como é que eu posso levar vantagem com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Preocupadas com aquilo que elas vão ganhar. Infelizmente, isso demonstra uma falta de amor, demonstra também uma falta de sensibilidade para com o seu próximo, para com o seu semelhante. Então, nesta aula de hoje, eu quero que você lembre que a desonestidade, ela cobra um preço muito caro. Vale a pena procurar ser honesto nas coisas pequenas e nas coisas grandes. Colocar em prática isso, com certeza nos ajudará a nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Quando você estiver lidando com algum assunto que envolva o seu papai, sua mamãe, seus responsáveis, se por acaso você falhar em algum momento, cometer algum erro, não tenha medo de assumir, não tenha medo de falar a verdade para os seus pais, porque quando acontece diferente, dois erros são cometidos. O primeiro é o fato de já ter feito algo de errado, já ter cometido uma falha. O segundo é tentar enganar, é tentar mentir, e muitas vezes os problemas são muito maiores, tá bom? Mas eu quero dizer para você que o assunto não para por aqui. Nós iremos continuar na próxima aula esse assunto muito legal que fala sobre a desonestidade, mas eu quero enfatizar a importância da honestidade para nós nesta aula de hoje. Desejo que Deus te abençoe ricamente, que Deus te guarde, abençoe a sua família e que essa aula de hoje te ajude a se tornar um ser humano cada vez melhor. Muito obrigado, um abraço do professor Marcos e até a nossa próxima aula.